Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre o processo conhecido como unificação alemã, que ocorre no século XIX, faz parte aí das questões nacionalistas, do nacionalismo típico do século XIX. O processo de unificação da Alemanha, ele está relacionado à questão basicamente econômica. Qual que é a ideia do surgimento da Alemanha? É a ideia de que naquela região que era fragmentada se pudesse criar um mercado único e assim ocorrer o processo de expansão industrial. Nós vamos acompanhar esse processo passo a passo. A Alemanha não existia, o que existia era a Confederação Germânica. Confederação, note esse nome, uma rede de estados que pertencem a uma determinada federação, Confederação Germânica. A Confederação Germânica era composta por estados prussianos, estados pertencentes à Prússia, ao reino da Prússia, e estados austríacos, ou seja, estados pertencentes ao reino da Áustria. Então, o reino da Prússia tinha diversos estados, o reino da Áustria tinha diversos estados. Para a Alemanha nascer, eu vou ter que promover a união de todos esses estados, ok? Lideranças. Quem que liderou esse processo? O Kaiser Guilherme II, que é da Prússia. Kaiser significa rei, basicamente a tradução é rei, o rei Guilherme II da Prússia. E o Otto von Bismarck, que é o primeiro-ministro da Prússia. Ok? Por que o primeiro-ministro da Prússia, Otto von Bismarck, junto do rei, desejam um processo de unificação de todas essas áreas para desenvolver o setor industrial, já que a Prússia é uma área industrializada. Ora, sendo a Prússia uma área industrializada, a união de todos esses estados fortaleceria a indústria prussiana. Então esse é o desejo ou o motivo principal que leva essas duas figuras a articularem o processo de unificação. O que foi necessário? Foi necessário basicamente, num primeiro momento, realizar uma guerra contra a Áustria para poder expulsar os austríacos dessa área e tomar posse dos estados austríacos. Então nós temos aqui guerra contra a Áustria, ok? E num segundo momento, guerra com a França. Mas espera aí, com a França? O que a França tem a ver com essa situação? A priori, a França tentou impedir o processo de unificação da Alemanha, já que a Alemanha passaria a ser um país forte, industrializado e concorrente. Então a França tenta impedir esse processo. A França era governada por um sujeito chamado Napoleão III, sobrinho do Napoleão Bonaparte. Ocorre a guerra com a França é derrotada nesse processo e obrigada a assinar um tratado chamado Tratado de Frankfurt. Então, só recapitulando, a Áustria já havia sido derrotada. Quando a Alemanha estava terminando o seu processo de unificação, a França tenta impedir, porém a França também é derrotada e assina o Tratado de Frankfurt. Esse tratado é assinado em 1871 e ele determina que a França deveria pagar uma pesada indenização para a Alemanha, aproximadamente 5 bilhões de francos, ela foi obrigada a pagar para a Alemanha, que estava nascendo. A França foi obrigada a entregar duas regiões para a Alemanha, a região de Alsácia e a região de Lorena, duas regiões riquíssimas em minério de ferro e carvão mineral, o que era fundamental para a indústria nesse momento. E a França ainda foi obrigada a promover a festa de unificação da Alemanha no Palácio de Versalhes, ou seja, a Alemanha comemorou a sua unificação, promoveu uma festa, porém essa festa foi feita em Versalhes, na França. O resultado é que a França, portanto, foi humilhada pelos alemães. A França cria o desejo de vingança, de revanchismo, e essa vingança tem início com o deflagrar da Primeira Guerra Mundial. Ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.